Bom dia, querido aluno do oitavo ano, tudo bem com você? Vamos lá para mais uma aula de português e o assunto de hoje é pontuação. Vamos aprender ou relembrar alguns sinais auxiliares na escrita. Nós sabemos que esse assunto é muito importante. Sem pontuação, não há como transmitir ideias coerentes num texto. A pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Como no trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausas ou o que chama a atenção. A pontuação é muito importante. O texto mal pontuado se torna ininteligível. Não é possível compreender as ideias do texto. Então, querido, é para isso que você precisa aprender, né? E focar, né, em usar a pontuação de maneira correta para transmitir as informações em um texto escrito de forma coerente. Como já foi falado, nós vamos aprender hoje ou relembrar alguns sinais auxiliares. Nós temos aqueles sinais de pontuação que já usamos frequentemente em nossos textos, como o ponto, a vírgula, o sinal de exclamação, de interrogação, mas temos alguns sinais que não são tão usados, mas eles também têm um papel importante na transmissão de informação. Então, vamos aqui estudá-los, né? Vamos aprender alguns deles, aqueles que aparecem com mais frequência. Muito bem, eu peço nesse momento que vocês peguem os livros de vocês e abram na página 117, é onde está o assunto a ser estudado neste momento. Muito bem, para que servem esses parênteses? Eles servem para intercalar numa frase ou num trecho maior informações complementares num texto. Então, percebam aí que, nesse exemplo dado, os parênteses serviram para indicar um período, né, o ano em que foram esculpidas algumas imagens de madeira de Aleijadinho. Então, nesse caso, usamos os parênteses. Outra forma também de usar os parênteses. Podem ainda substituir o emprego de travessões no discurso indireto, quando aparece intercalado no discurso direto. Como assim? Nós sabemos que o discurso indireto é aquele em que a narração é feita em terceira pessoa, já o direto é feito em primeira. Vamos aqui a um exemplo. A doença de Aleijadinho, dizem alguns médicos e biógrafos, então temos aí alguma informação inserida, não é? Dentro de um texto, de um trecho. Poderia ser mal de Hansen ou mesmo a zamparina. Vemos aí outra função dos parênteses, inserindo uma informação dentro de um trecho. Muito bem. Outra função dos parênteses é que eles introduzem itens de uma enumeração organizadas em alíneas. Isso vocês já podem ver bem, não é? Em testes, em provas, vocês em atividades, vocês conseguem, não é, entender que os parênteses têm assim essa função para organizar. Muito bem. Temos também os parênteses retos ou colchetes. Eu costumo chamar de colchete. E eles servem para intercalar observações próprias da transição. Não é? Eles podem indicar corte num texto ou numa citação, suprindo elementos dispensáveis. Temos um exemplo também tirado da biografia de Aleijadinho. Suas obras mais famosas são o conjunto do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, um patrimônio histórico e artístico com 66 imagens esculpidas em madeira de cedro e os 12 majestosos profetas em pedra-sabão. E nós temos aí, não é, em colchetes, não é? Eles estão em colchetes querendo afirmar ou passando a ideia de que há algum texto, não é, após esse parágrafo aí que já foi apresentado. Então, há algo mais. Então, eles colocam os parênteses, na verdade, as reticências entre os colchetes, indicando que há uma informação extra, mas que não foi colocada aí, certo? Então, nessa função, neste caso, não é, os parênteses ou os colchetes são usados. Eles também podem ser usados para se referir a um
texto já apresentado, mas distante, ou apresentar um esclarecimento alheio, não do autor do texto, mas do editor ou de quem reaproveitou o trecho. Vamos aqui a um exemplo. De fato, o escultor conseguiu traduzir para a pedra a espiritualidade das escrituras. Aí vem aí entre colchetes explicando texto sagrado para os cristãos. Então, neste caso, vale o uso dos colchetes. Vamos aqui. Mais uma função deste sinal de pontuação. Delimitam a transição fonética de uma palavra em manuais didáticos ou dicionários. Não sei se você já prestou atenção, mas em alguns dicionários, quando é transcrito a palavra foneticamente, ou seja, a forma como se fala, essa forma é colocada entre colchetes. Tá bom? Vamos lá para mais um sinal de pontuação importante, mas não tão usado. Nesse caso, sim, as aspas são bem usadas, não é? Elas marcam o início e o fim da transição exata de um texto ou de uma citação. Elas também destacam palavra ou expressão com valor subjetivo, por exemplo, irônico e afetivo. No livro, nós temos alguns exemplos, não é? De cada tópico desse. Muito bem. Quando nós queremos, nessa primeira função, marcar o início e o fim da transição exata de um texto, temos aqui um exemplo. Bíblia de pedra-sabão, banhada no ouro das minas. Assim, o poeta Oswald de Andrade definiu os passos da paixão de Cristo e os 12 profetas. Vocês podem ver aí, né, um trecho, né, ou uma transcrição, uma forma que foi falada, exatamente como foi dita. Então, eles colocaram entre aspas. Quando você, às vezes, quer estar falando, e muitas vezes você faz assim, não é? Ele se diz inteligente. De alguma forma você está sendo irônico, não está? Então, aspas também, de alguma forma, ela pode ser usado, né, de forma irônica. Muitas vezes nós até usamos na linguagem oral, né, fazendo esses gestos, ironicamente, muitas vezes, não é, colocando uma palavra, mas que ela não significa bem aquilo, né, que ela quer dizer. Outra função das aspas é indicar o significado de uma palavra ou frase. Temos aqui um exemplo na página 118, não é, a letra C. Indicar o significado de uma palavra ou frase. Por exemplo, aqui, Aleijadinho, ele foi diagnosticado com o mal, não é, como lepra nervosa. Aí foi colocado entre aspas. Aí ele vem explicando novamente entre aspas, uma doença infecto-contagiosa crônica endêmica, ou mal de Hansen. Todas essas expressões vieram entre aspas porque tiveram a função de explicar, tá bom? D. Citar o título de um texto. Mais uma vez, vocês podem, né, ver no livro um exemplo, né, dessa função das aspas. Por exemplo, sua primeira biografia, traços biográficos relativos ao finado Antônio Francisco Lisboa, entre aspas. Então, cita o título de um livro e, por isso, ele colocou entre aspas. Também, com certeza você já deve ter usado as aspas nessa função aqui que vamos ver agora. Indicar textos manuscritos a repetição de uma palavra significando o mesmo ou idem. Geralmente são aplicadas quando há pressa ou quando se deseja economizar tempo. Você muitas vezes já viu, talvez em receitas ou talvez em textos repetitivos, em que há uma listagem de coisas em que há repetição. Então, para você não ter que escrever novamente palavras ou frases, se coloca as aspas para indicar que é a mesma coisa. Temos aqui um exemplo, não é, de uma receita, que temos aqui, 3 colheres de mel, logo abaixo 3 colheres de leite, 3 colheres de amido de milho. Então, para não repetir 3 colheres várias vezes, se usou aspas abaixo, né, do nome colheres, indicando que é a mesma coisa, a repetição da mesma palavra ou frase citada anteriormente. E por último aqui, representa a fala de uma pessoa em discurso direto. Então, geralmente, temos aqui outro exemplo, não é? Já no consultório, sentado de boca aberta, o dentista avisou:
Vamos começar. O vamos começar está entre aspas, indicando que foi a fala do médico. Nesse caso, o discurso direto foi representado entre aspas. Muito bem? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, tá bom? Temos aqui outro sinal bem usado também, que vocês devem conhecer, que é o asterisco. E geralmente vemos em livros, né, ou em documentos. E quando aplicado depois e acima de uma palavra, ele serve para criar uma nota de rodapé. Muitas vezes, quando se está escrevendo um texto, principalmente trabalhos, né, trabalhos científicos ou acadêmicos, se usa bastante. Você coloca um asterisco depois e acima da palavra. E lá embaixo, no rodapé, você explica o que você quer dizer. Agora, quando ele é aplicado antes e acima de uma palavra, né, ou frase, logo no começo, indica que é um termo não gramatical, como alguma inadequação ou erro. Vocês podem ver um exemplo também desse sinal de pontuação do seu uso na página 119 e 120, certinho? Vamos agora ver também, conhecer, né, ou relembrar outro sinal também importante, que é a barra oblíqua, o famoso tracinho, não é? E ele serve para indicar o quê? Para que ela serve? Oposição ou outra relação entre palavras. O livro aqui ele dá um exemplo, por exemplo, correto e incorreto. Vem correto barra incorreto, certo? Singular, plural. Então, ele serve para demonstrar a oposição ou relação entre as palavras. Fim de cada verso numa transição. Em poesias, vocês também já devem ter visto, não é? Quando se escreve, muitas vezes usando a barra para indicar que aquele verso terminou e está começando outro. Temos também exemplos, não é, dessa função no livro de língua portuguesa. Alternância ou equivalência de palavras. Temos aqui professor, docente, aluno, discente, pai, mãe. Então, também é o uso da barra oblíqua. D. Que a palavra na escrita abreviada não foi escrita na totalidade. Temos aqui um exemplo, não é? Você já até usa muitas vezes nas redes sociais, não é? Você, em vez de dizer para, você bota P e coloca um traço, não é? Aos cuidados de, você bota A, C. Então, para abreviar uma palavra, a barra oblíqua também é bem usada. Em matemática, com certeza você já viu, não é? Separando o numerador e o denominador dos fracionários. Por exemplo, meio, não é? Um sexto, um meio. Então, é bem usado também em matemática. Letra F. O dia e o mês e o ano nas datas, os anos consecutivos em que ocorre o mesmo evento. Isso é bem usado também. Quando você vai escrever uma data, você coloca ali o dia, o ano, o dia, o mês e o ano separado por essas barrinhas, ou seja, pela barra oblíqua. Tá bom? E as chaves? Para que servem? Elas servem para indicar em textos científicos ou escolares as divisões de um assunto ou de aspectos dele. Olha aí na página 121. Os pronomes, chaves. Pronomes podem ser pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos, relativos, indefinidos, de tratamento. Então, as chaves serviram para indicar, né, dividir um aspecto ou alguns aspectos dentro de um tema. Temos aqui também o jogo da velha, ou cerquilha. Jogo da velha é um nome informal. E, devido ao grande uso das redes sociais, nós vemos bastante, não é, esse sinal. Nós comumente chamamos de hashtag, não é, que servem para compartilhar algo. E ela reúne, né, conteúdos do mesmo tema. Se você coloca hashtag TBT, por exemplo, você se você clicar ali, vai te levar a uma página com várias pessoas que tenham, de alguma forma, postado algo relacionado também àquela postagem, né? Se você colocou esse sinal do jogo da velha, ou a cerquilha, na frente de uma palavra nas redes sociais. É a forma mais usada
né, nos dias de hoje. Muito bem. Temos aqui agora uma atividade na página 122 relacionada a tudo que estudamos hoje, tá bom? Vocês têm aí algumas frases com esses sinais de pontuação que nós acabamos de estudar. E você vai dizer o porquê foi usado aquele sinal de pontuação. Você vai justificar o uso daquele sinal naquele trecho, naquela oração, naquele período, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês voltem lá no assunto, nas páginas 117 até 121, e vocês vão perceber, não é, quando é que se usa aquele determinado sinal. Lembrando, qualquer dúvida pode me chamar no meu número privado, tá bom? Fiquem com Deus e tenha um bom dia e bons estudos. Tchau, até a próxima!